verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Verso 17 agora. O capítulo é um pouco extenso. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Verso 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que és tu o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o Mestre está aqui e está chamando por você. Ao ouvir isso, Marta levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Amém. Então, essa é uma passagem muito conhecida, né? Passagem de Lázaro. E que hoje Deus tem ministrado no meu coração e quer trazer para a igreja é que venhamos a entender que o melhor lugar que a gente está é aqui e agora. Jesus, a palavra fala que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Ele era amigo íntimo deles. E naquele dia ali, quando Lázaro chega com a notícia para Jesus, fala: Lázaro está doente, ele vai morrer. Jesus, a palavra fala que ele ficou 2 dias ali onde ele estava. E ele amava. Ele poderia ter ido. Só que a questão é que o aqui e o agora de Jesus muitas vezes passa despercebido por nós. Muitas vezes a gente está aqui, agora, pensando no que a gente fez de errado desde cedo. E a gente não consegue viver o agora. Muitas vezes a gente está aqui pensando no que a gente vai fazer amanhã. E a gente não consegue viver o agora. Infelizmente, em quase todo o cenário da nossa vida, se a gente parar para pensar o que eu fiz hoje cedo, talvez eu estava no automático.
Muitas vezes a gente passa o dia inteiro, a semana inteira, e quando você para em casa para pensar um pouco, parece que você nem sabe o que você fez. Você passou tudo no automático, parece que a gente está ligado só assim e vai funcionando. É como uma máquina que está ligada na energia, ela vai funcionando, funcionando, funcionando. Ela não para para pensar, ela não para para analisar, ela não para para louvar, para agradecer ao Senhor. E muitas vezes até em oração. A gente está orando ao Senhor, pensando em alguma coisa amanhã, pensando no ontem, pensando que a gente não consegue desfrutar do aqui e o agora. E o aqui e o agora ele se chama presente, não é à toa. Ele é o presente de Deus. Ah, mas o que isso tem a ver? Né? Jesus ele deixa claro, na hora que ele recebe a notícia, ele fala: ó, essa doença ela não é para a morte. Igual quarta-feira passada a gente ouviu, quando Jesus chama os discípulos para atravessar de uma margem a outra, ele fala: ó, passemos para lá. Então Jesus geralmente, antes de começar o processo, ele já determina o fim do processo. Porque ele é atemporal. Ele sabe o que vai acontecer em cada cenário. Ele já está lá, ele está aqui, ele está no presente, no passado e no futuro. Para ele é uma coisa só. Então, quando ele recebe a notícia, ele já determina o que ia acontecer. Ó, essa doença é para manifestar a glória do Filho do Homem. Mas o nosso coração não consegue se acalmar, muitas vezes, com aquilo que Deus tem falado conosco. E não importa o quanto eu me preocupe com amanhã, não importa o quanto eu me preocupe com uma doença, eu não tenho poder sobre isso. Eu não consigo mudar essa situação sem Ele. Muitas vezes a gente está tentando correr para um lugar seguro, mas o lugar mais seguro é na presença dele, é no presente da presença. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha ardente, só que o lugar mais seguro era lá dentro. Aqueles que estavam de fora aquecendo a fornalha morreram, e eles que estavam dentro não sofreram dano. Daniel foi para a cova dos leões, mas lá dentro era o lugar mais seguro. Aqueles que estavam lá fora tiveram uma queda de cargo, foram mortos, porque o Deus de Daniel foi amado. Então a presença de Deus é o lugar mais seguro que a gente pode estar. Quando Jesus se aproxima do barco e os discípulos com medo, e Pedro vai para Jesus, o lugar mais seguro já não era o barco, porque o barco estava vindo a pico. O lugar mais seguro era no mar, no meio da tempestade. Então, quando a gente entende que a presença dele é muito maior do que a geografia, é muito maior do que aonde eu estou, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, a gente para um pouco de se preocupar com o amanhã, a gente para um pouco de se preocupar com o ontem e começa a se preocupar com eu estou na presença dele. Eu começo a me preocupar, a querer ouvir ele falar comigo. Eu começo a sofrer quando eu acordo e eu não falei com ele. Eu sinto falta. Porque isso deve trazer tristeza no meu coração. Quando eu passo 1, 2, 3 dias e falo: peraí, nossa, eu não tirei tempo com Jesus, eu não parei para orar, eu não parei para louvar, eu não parei. Para tudo, eu não estou no automático. Isso tem que ser um sensor para a gente, tem que ser nosso termostato. A gente tem que entender que se eu fiquei 1, 2, 3, 4 dias sem ler a Bíblia, se eu fiquei um mês sem jejuar, se eu fiquei um tempo sem ouvir o que Deus tem para fazer, se eu não sei o que está acontecendo na vida do meu irmão do lado, peraí, para tudo. Eu não estou vivendo a presença dele. Eu não estou vivendo para ele. Eu estou vivendo para mim. Isso deve me preocupar. Isso é o que deveria me preocupar. Mas por que eu estou falando isso? Por 2 momentos. Quando Jesus chega até onde estava ali a família de Lázaro, Marta e Maria, como sempre, né, Marta sempre querendo acelerar o processo e correndo, ela já vai direto onde Jesus está e chega ali para conversar com Jesus. E a primeira coisa que ela fala: Senhor, o Senhor chegou atrasado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus a repreende. Falou: seu irmão vai ressuscitar. Agora, eu estou com uma pessoa morta há 4 dias. Ela já está enterrada. Pensa no cenário
primeira reação de Marta, e posteriormente a gente vai ver que Maria faz a mesma coisa, a primeira reação é puxar Jesus para o passado. E ele fala: pera, eu não estou preocupado com o seu passado. Ele vai ressuscitar. E imediatamente ela fala: não, Senhor, eu entendo. No último dia, ele vai ressuscitar. E ele fala: não é isso. É um presente. Então ela representa muito bem aquilo que a gente tem vivido. Ela puxa Jesus para o passado. Jesus fala: ó, aquilo que você fez já passou. Eu já apaguei tudo aquilo. E ela pega Jesus e joga para o futuro. Só que ela esquece de viver o presente. Jesus estava ali, é como se Jesus estivesse aqui e agora. A presença dele está aqui e agora. Mas a gente está pensando o que ele vai fazer ano que vem. Não, é aqui e agora. Os meus milagres que eu vou viver em Deus, o meu chamado em Deus, é aqui e agora. Quando eu estiver no meu trabalho, é lá no trabalho, naquele momento. Quando eu estou em casa, é na minha casa, naquele momento. Quando eu estou na rua, é na rua, naquele momento. Ele não está se programando para viver em nós, ele vive em nós. O presente dele é estar em nós até a consumação dos séculos. Então, Marta, ela puxa Jesus para o passado. Jesus fala: não é isso. Ela fala: não, então tá bom, então vamos para o futuro. Ele: não é isso. Viva o presente. É aqui. Eu vou fazer agora. E ela não entende. Ela vai chamar Maria. Maria chega e fala a mesma coisa. O que isso traz para a gente? Essa limitação, ela é uma limitação humana. E para mim andar em Deus e entender aquilo que Ele está fazendo agora, eu tenho que andar no Espírito. A gente foi numa, isso é interessante, a gente foi numa igreja, a Vanessa até comentou no domingo, onde o pessoal falava em francês. É uma bênção, assim. O louvor é muito bonito, você sente a presença de Deus, está todo mundo ali louvando, todo mundo muito animado, muito feliz. Só que a mente fica infrutífera, porque eu não tenho como conversar com eles. Eu não consigo entender o que eles estão falando. Eu posso naquele momento parar, pensar e me ligar ao Senhor. Posso. Mas uma pessoa que só fala em português e não é convertida, entrar naquele lugar, vai ser difícil, porque a mente está infrutífera. Da mesma forma, somos nós com Deus. Deus, Ele fala conosco o tempo todo. Ele te dá bom dia, Ele cuida de você durante o dia, Ele te fala o que vai acontecer nos mínimos detalhes, Ele cuida de noite, Ele te coloca para dormir, Ele está com a gente em cada momento. Só que Ele fala de santidade. Sabe, eu até comentei com a Isadora, eu falei: amor, eu estava no culto e é uma bênção, só que lá fora estava tendo uma reforma. É beleza. E eu escutava os barulhos da reforma. O interessante é que eu estava vendo eles louvarem, eu sentia a presença de Deus na vida deles, mas eu não entendia nada. A reforma que estava acontecendo lá fora, eu não vi nada, mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Por quê? Porque existem sons que eu domino. A gente não tem dominado a voz de Deus. A gente não tem nos acostumado com a voz de Deus. A gente quer ouvir a voz de Deus por uma pessoa estranha. A gente quer ouvir a voz de Deus por um profeta. Mas a gente não quer ouvir a voz de Deus no íntimo. A gente não quer parar e ouvir Deus falar com a gente. Sabe, quando o Daniel, semana passada eu comentei, quando o Daniel falou: papai, ele falou comigo no meu coração. E ele pegou e falou isso. Eu falei: Deus, glória a Deus. Ele já está entendendo a voz de Deus na vida dele. Porque o aqui e o agora é na presença dele. Só que se a gente não fala o mesmo idioma que Deus fala, por mais que ele faça barulho, esse barulho. Por mais que ele tente falar, não importa se ele vai gritar, não importa se ele vai colocar uma placa, se ele vai colocar uma pessoa, se ele vai fazer o céu abrir diante de você para tentar falar com você. A gente simplesmente não entende.
eu estou querendo dizer? Lá na igreja eles louvavam, eles gritavam, eles falavam muito alto. Não mudou o fato de eu não entender. Era barulho, estranho. Muitas vezes Deus tem tentado nos acordar, tem tentado falar com a gente, tem tentado de todas as formas. Mas cabe a nós entender o idioma. Se a gente não estiver andando no Espírito e em sentido de santidade, a gente não consegue entender o que Deus está falando. Marta e Maria, naquele momento, elas estavam assim. Elas não entendiam o que Jesus estava falando. Elas tentavam levar ele para um lado, tentavam levar ele para outro, e não entenderam. Então aí chega um momento que Jesus está amargurado naquela situação. A palavra fala que ele se amargura na alma e ele chora. Por quê? Ele amava os três. E as duas que estavam vivas não entendiam o que ele estava falando. E o terceiro estava morto. Ele sabia que não estava morto, mas estava diante de todos. Então Jesus faz um pedido muito interessante. Ele fala onde ele foi enterrado. Me leva até lá. E mais uma vez, a primeira reação de Marta é falar de Senhor, até posso te levar, mas vai estar fedendo lá, porque ele já está morto, já tem 4 dias. Entende que a gente está preso nos nossos problemas, a gente está preso na nossa realidade, a gente está preso na nossa verdade, a gente está preso na minha doença, eu estou preso no meu salário, eu estou preso nas minhas limitações que eu coloquei diante dele. Em momento algum ele perguntou, ele está fedendo? Lá está tampado? Ele está... Porque pensa comigo, mais para frente aqui a gente vai ver que quando Lázaro sai, ele sai todo envolto em ataduras. Porque era o costume da época. Então ele ia tirar o sapato, colocava as ataduras e ele ficava enganado. Então, ainda que ele não tivesse morrido, 4 dias envolto com a atadura sem respirar, ele teria morrido de novo. Então assim, não tinha nenhum cenário onde havia vida ali. E se a gente pega e entende que isso acontece antes da morte de Jesus, eu estou falando que isso acontece na lei de Moisés ainda, então a gente tem o Velho Testamento em vigor. Quando Lázaro morreu, ele estava no seio de Abraão. Em outras palavras, ele estava no céu. E Jesus lá falou, desce para cá. Assim, pensa, né, cenário? Eu fico pensando, Lázaro lá no céu. E Jesus fala, desce, volta aqui. Eu falo, não, Jesus, peraí. Não, aqui está tão bom. Está tão tranquilo aqui em cima, deixa eu aqui. E o pior, a palavra fala que quando ele sai todo amarrado. Então imagina ele saindo. Eu gosto de imaginar a cena. Ele saindo todo amarrado ali, meio que cambaleando, quase caindo. E gente, o que é isso aqui? Eu estava lá no céu, Jesus me chama, eu venho aqui passar vergonha agora, aqui todo amarrado, aqui com esse trem escuro aqui, porque era uma gruta. Então, os cenários onde Deus vai operar é sempre contraditório aquilo que a gente acha que tem como ser feito. Se a gente tenta entender o mover de Deus, ou tenta entender a nossa situação com os nossos olhos, a gente vai viver frustrado. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem medo de entrar na fornalha, eles teriam blasfemado o nome de Deus. Então, o momento de viver aquilo que Ele tem para a gente é hoje, aqui e agora. Só que entre esse processo que eu falei, inicial, e o processo final da ressurreição, existiu um ponto no meio ainda, que foi quando Jesus ordenou que tirasse a mulher. Sabe, Deus ele é infinito em bondade, em misericórdia. Ele tem tudo que falta em mim, sobra em mim. Toda bondade que eu preciso sobra em mim. Toda necessidade que eu tenho, Ele já supriu de forma infinita. Se eu tenho uma doença, Ele tem a cura. Se eu tenho morte, Ele tem vida. Tudo que eu preciso, Ele tem em excesso. Uma fonte inesgotável de todas as coisas. Se eu preciso de aprender a amar o próximo, se eu preciso de... Ele é o amor. Muitas vezes a gente
faz uma coisa e se julga por aquilo que a gente fez, um erro, um pecado, uma falha, uma traição, alguma coisa que aconteceu, que seja a nível de empresa, a nível de relacionamento, e a gente julga o amor de Deus pelas mesmas medidas que a gente se mede. Então, por conta de algumas fraquezas, alguns erros, algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu posso me afastar de Deus, por eu entender que Ele não vai me amar. Só que Ele não muda o tamanho do amor, porque Ele não tem amor. Ele é o amor. Ele é a essência do amor. Não tem como tirar amor dele, não tem como aumentar o amor, porque o amor que existe está nele. E quando a gente passa a entender isso, a gente consegue esquecer um pouco do passado e consegue entrar no presente, na presença dele, pela graça, pela misericórdia, porque por isso não fomos consumidos, a palavra fala, porque a graça e a misericórdia do Senhor se renovam a cada vencendo. O problema nunca foi a morte. O problema real é a gente viver como se nunca fosse morrer. E morrer como se nunca tivesse vivido para isso. Muitas vezes a gente escolhe, a gente tem o poder de decisão. Eles poderiam tirar ou não a pedra. Se eles não tirassem a pedra, Jesus ia fazer o milagre? Eu acredito que sim, naquele cenário. Mas ele deu uma ordem, ele falou: tira a pedra. Mas por quê? Quando Jesus, se a gente pega o Novo Testamento inteiro e a gente vê todos os milagres de Jesus ali, que foram inúmeros, em nenhum momento Jesus chega para o meio e fala: está curado. Ele não faz isso. Ele fala: o que você quer que eu te faça? Imagina a pessoa cega andando assim do lado dele e falando: o que você quer que eu faça? Uma pessoa rastejando no chão e ele fala: o que você quer que eu te faça? Parece um pouco fora de lógica. É lógico que se a pessoa está chegando é porque é a cura. Mas é necessário eu entender que eu estou doente para eu ir atrás de cura. É necessário eu entender que eu não tenho amor para buscar amor. É necessário entender que eu não consigo exercer misericórdia para buscar dele misericórdia. É necessário entender que eu não tenho fé para buscar nele fé. Então, o remover a pedra era um passo inicial para a ressurreição. Porque para haver ressurreição tem que ter um morto. E naquele momento, o que Jesus estava falando não remove a pedra de Lázaro, não era isso. Ela remove a pedra da incredulidade de vocês. Vem por aqui, por agora, vem para a minha presença. Remove a pedra, entenda que vocês estão cegos, nus, pobres. Vocês precisam de mim. Vocês precisam da minha presença, vocês precisam da minha cura, vocês precisam do meu Espírito. Vocês precisam ser vivificados em mim. Não era propriamente dito Lázaro, porque Lázaro, ele realmente veio do seio de Abraão de volta, mas todos que estavam ali foram ressuscitados. Todos tinham morrido em fé, todos tinham morrido diante de Deus, foram vivificados na presença dele. Quando eles removeram a pedra, eles não estavam removendo uma pedra somente física, mas era mostrando para Cristo que eu realmente não creio, Senhor, mas o Senhor está falando que vai fazer. Me ajuda a minha falta de fé. Me acolhe nesse cenário que eu não dou conta. Jesus falou: tem para fora. Então, o que a gente está precisando remover a pedra diante de Deus? Sabe? O que eu penso na minha vida? Onde eu tenho me limitado a entender Deus? Aonde eu preciso mostrar: Senhor, esse sonho morreu. Remove essa pedra. Faz o teu milagre, chama para fora, traz vida onde não tem. O problema de hoje, ele é a matéria-prima para o milagre de amanhã. Então, a morte de Lázaro, Jesus poderia ter chegado 2, 3 dias antes? Poderia. Ele já estava enterrado há 4 dias quando Jesus chegou.
Então Jesus poderia chegar no momento em que ele estava. Mas naquele cenário, Jesus queria uma matéria-prima diferente. A matéria-prima, ela fala muito de prensa, ela fala muito de momentos de sofrimento, ela fala muito de dor. A matéria-prima é onde o fogo está dilacerando o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma. Essa é a matéria-prima. São lágrimas, são joelho no chão. A matéria-prima de hoje, ela determina o meu milagre. Se eu não consigo me aprofundar no sofrimento, no dia a dia, se eu não consigo me aprofundar em Deus, as minhas raízes são curtas, as raízes são pequenas. Então, ele poderia fazer diferente? Poderia, mas ele queria que desse um impacto maior, porque ele amava vocês. Ele era amigo íntimo dos três. Da onde ele estava, ele poderia ter lançado uma palavra e falar: não, assim como ele fez com o centurião, assim como ele fez com o servo, assim como ele fez inúmeras vezes. Só que, pela forma que o mensageiro chega a Jesus e fala: ó, vem correndo, porque o seu amigo que o Senhor ama está morrendo, não teve demonstração de fé. E ele tinha algo novo para eles. Por isso, todo o cenário, por isso Jesus ficou ali 2 dias. Por isso Jesus esperou a morte acontecer, para que ele fizesse algo que ainda ninguém tinha vivificado, ninguém tinha vivenciado isso, a ressurreição. Então Jesus tinha algo especial para aquele momento. O milagre, ele nunca foi um problema para aqueles que estão em Deus. E o cenário que hoje parece que vai nos parar, pode ser um milagre que vai te mover no amanhã. Então, muitas vezes o cenário que a gente tem vivido está nos levando a um ponto tão fraco, tão fragilizado, a gente está ficando tão fragilizado na fé que a gente pensa que é para a morte. Assim como Marta e Maria pensaram que era para a morte. Mas esse serviço de testemunho, naquele momento ali, a palavra fala que os judeus eles saem glorificando o nome de Deus, glorificando o nome de Jesus, e outros vão aos sacerdotes para falar: olha, fez isso, isso e isso. Então, aquilo que a gente vai viver, até onde Deus tem preparado para mim viver, qual o meu chamado em Deus, até onde vai o meu ministério, todas essas coisas vão depender muito do que eu tenho passado hoje. O quão complicado e dependente de Deus eu estou hoje, para que Ele possa me colocar onde Ele quer me colocar. Ele vai tentar de todas as formas aprofundar as nossas raízes. Cabe a nós entender o processo, viver o processo, aceitar o processo e entender que a bênção, o fim do ministério, ele não é só o final, é o caminho, é a jornada. A bênção ela começa antes mesmo que Deus declare ela sobre você, porque na fundação dos séculos Ele já tinha determinado o que ia acontecer. Quando a gente passa a saber, a gente tem que já degustar o fruto. A partir do momento que Ele fala: você está curado, eu estou curado. E não importa o que está acontecendo, e não importa se eu morrer, Ele me curou. A palavra que Ele lança, cumpre. É uma coisa que eu prego, eu gosto de falar sobre isso, que muitas vezes a gente imagina a vida como se fossem 2 processos. Um processo na terra, e quando eu morrer eu vou para a eternidade. Mas não. A alma e o espírito, eles são eternos. O corpo, sim, o corpo ele vai existir só aqui, só no plano terreno. Mas a nossa vida eterna com Ele já começou. Aquilo que eu vivo com Ele hoje, eu vou levar para a eternidade. A palavra fala que a minha alma ela vai levar lembranças com ela para a eternidade. Então, se eu tenho intimidade com Ele, porque lá não vai ter choro, sofrimento, então essas coisas não são lançadas no nosso esquecimento.
mas toda a intimidade, amor, o tempo que eu ganhei, não gastei, mas ganhei com Ele aqui, vai ser meu pontapé inicial na eternidade. Mas eu já estou lá. Eu só não consigo ver ainda, porque tem essa carne aqui que me atrapalha. Mas se por um momento Deus cegasse o nosso entendimento natural e abrisse os nossos olhos espirituais, a gente ia estar na eternidade juntamente com Ele. E a gente ia conseguir entender da forma que Ele enxerga as coisas. Porque a nossa vida, muitas vezes a gente para em um frame dela, a gente para em uma foto dela. Talvez a pessoa vive 100 anos, 80, 90, 100 anos, e ela só se lembra dos últimos 3 meses que ela teve sofrimento. Muitas vezes a pessoa passou uma vida inteira com Deus e ela só se lembra de um mês que ela se afastou de Deus, que ela entrou em algum problema. Nossa vida é muito mais que isso. Nossa vida ela não é uma foto do cenário atual. Ela é um filme com Deus, e é um filme eterno. A gente não pode se apegar e se prender nas fotos ruins, porque elas vêm. O dia mal vai vir para todos. Isso não importa. Não importa o quão próximo deles estamos, o dia mal vem para todos. Ele é o nosso refrigério. Ele é o nosso baluarte, a nossa torre forte, o socorro bem presente no dia da angústia. Fundado nele, fundamentado nele, eu não vou temer nada, independente daquilo que aconteça. Um ponto importante que eu coloquei é que se você não está usando a sua fé para cenários impossíveis, você não está usando a sua fé para nada. Nosso Deus não é um Deus de cenários difíceis. Ele não é um Deus de pessoas complicadas. Ele é o Deus do impossível. Ele nunca foi o Deus da causa difícil. Ele nunca foi o Deus da opção momentânea. Ele não analisa as coisas de forma momentânea. Ele não precisa de vencer algo momentaneamente. Quando ele olha para alguém que para nós está morto, ele critica na hora. Porque a alma e o espírito são vivificados nele. Então, se eu quero usar a minha fé e eu entendo a fé que eu tenho em Deus e aquilo que Deus tem feito na minha vida, mas eu não quero usar ela para nada impossível, porque o impossível é muito complicado, né? Geralmente a gente vai ficar só na margem do difícil mesmo. Nossa, esse mês é difícil, né? Nossa, Deus vai me abençoar. E eu vou usar toda a minha fé para Deus me abençoar, porque o mês está muito difícil. Aí passa o cartão de crédito e joga para o mês. Pega o empréstimo, não, ainda está dentro da margem da possibilidade. Eu ainda consigo atuar. Eu ainda posso pegar um empréstimo, eu posso jogar daqui para lá, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Sabe? Nossa, está numa situação muito complicada. Minha tia, por exemplo, minha tia Sandra, ela tinha lúpus. E ela entrou numa fase muito complicada. Muito complicada. Só que ainda existia a hemodiálise. Ela perdeu os 2 rins. E ela foi para a hemodiálise. E ali ela ficou por anos. E anos. E anos. Aí ela conseguiu um transplante. Por anos. E Deus depois a levou. Sabe, mas se eu pego o frame do momento onde Deus levou ela e sofro naquela foto, eu perco toda a glória de tudo que ele fez. Eu perco todo o tempo que ela passou viva com ele. Sabe, o lúpus atacou ela e foi assim, instantâneo. E ela não sabia de nada, ninguém sabia que ela tinha lúpus. Quando ela foi ao médico, ela estava passando mal, ela tinha perdido 2 rins. Não tinha o que fazer mais. Mas Deus deu uma sobrevida para ela por muitos e muitos anos. E a tia não era convertida. Ela se converteu. Sabe, minha avó, ela já estava na igreja, mas não era tão cheia de Deus. Minha avó se aproximou de Deus. Meu avô, ele não é convertido. Não era convertido. Com o falecimento
tem um plano muito maior. Ele tinha, sabe, porque a gente como pais, como mães, você imagina se você tivesse o poder de falar, não, eu quero que meu filho viva a eternidade em paz. Tá, mas isso vai te custar 1 ano de sofrimento dele. Eu acho que nem o pai pensa muitas vezes. Bom, você pode também passar a vida dele inteira sem sofrer, mas a eternidade é do inferno. Sabe, eu acho que o frame que eu falo, a foto que eu falo, talvez seja 50 anos. É uma foto. Porque a eternidade, no lapso temporal, se a gente para analisar, pensar, 50 anos aqui é como se fosse uma formiga, Deus olhando para o universo, entendeu? Deus olhando para o universo e vendo a formiga lá, é como se fosse esse tempo que a gente viveu. A eternidade é com Ele. Então, se a minha tia sofreu 5 anos, 10 anos, se ela teve uma sobrevivência, Deus deu essa graça para ela se converter, se foi necessário isso, glória a Deus por isso. Ele tem um plano perfeito para todas as coisas. E em toda a situação, Ele coopera no nosso meio. Porque nós somos fiéis a Ele. Nós somos filhos. Nós somos comprados com preço de sangue. Isso que importa. Deus não trata como eterno aquilo que é transitório. Foi basicamente o que eu falei. E, para finalizar, eu peguei uma passagem muito bem conhecida, mas trazendo agora para essa realidade que a gente leu hoje. O vinho novo, ele só pode ser colocado em odres novos. Muitas vezes a gente está reclamando daquilo que a gente está vivendo em Deus. Muitas vezes a gente está sofrendo por aquilo que a gente está vivendo em Deus. E a gente questiona: ó Deus, sou fiel ao Senhor, sigo o Senhor há tanto tempo, faço isso, faço aquilo. Não que seja uma barganha, não estou querendo barganhar com Deus, eu sei que Ele não precisa de mim. Eu sei que não tem como eu barganhar com Ele, Ele é dono de tudo. Como que eu vou negociar com Ele? Então não é uma negociação, mas é uma conversa de pai para filho. E eu falo: pai, eu tenho feito as coisas, por que não vem um romper espiritual? Por que não vem um romper na tua palavra? Por que não vem um romper no ministério? Por que não vem um romper financeiro? Por que não vem um romper na alma para mim estar mais forte no Senhor? Sabe, muitas vezes a gente se questiona isso. Se questiona sobre essas coisas. E o que Deus me falou é que o vinho novo dele só tem 2 opções. Quando ele derramar o sangue, o vinho, o Espírito, os 3 nesses cenários se identificam. Sobre Tiago, só pode acontecer 2 coisas com Tiago. Ou a minha mente tem que expandir, ou ela vai estourar. Muitas vezes é necessário um tempo para termos odres novos. O vinho novo em odres velhos vai estourar o odre velho, porque ele vai levedar lá dentro e vai romper com aquela parte de couro, o couro vai rasgar. Então, a nossa mente, a nossa vida nele é a mesma coisa. Ele não pode simplesmente me tirar daqui e jogar para cá e lançar sobre mim todo o fardo que eu vou ter no meu ministério, sem que antes ele coloque um couro novo sobre mim, uma coraça nova, um móveis novo, para que eu possa suportar aquilo que vai vir. Então, a presença imediata, o conhecimento da palavra imediata, revelações imediatas, a presença dele em cenários extraordinários. Se Deus simplesmente tivesse me convertido no primeiro dia, já me usasse em orações em línguas, em revelação, em profecia, eu ia estourar, porque eu não ia ter a maturidade para aquilo. E ele não vai fazer isso. Quanto mais é dado, mais é requerido. A questão é que é inverso. Primeiro é requerido, para depois ser dado. Ele vai te colocar lá depois que você passar pelo processo.
Uma vez eu falei sobre isso. A obra do Senhor, a presença do Senhor, ela não é financiável. Financiável no sentido de minha casa, minha vida. Eu não posso entrar na casa e falar, não, Senhor, eu já estou aqui, mas eu vou pagar em 40 anos. Relaxa. Não tem como. Primeiro você paga os 40 anos. Depois você vai estar na presença. Então, primeiro eu ajoelho no chão. Depois o que eu quero cumprir. Depois o que Ele quer cumprir. Porque muitas vezes aquilo que eu estou pedindo, o processo vai demorar só para me entender que não é aquilo que eu quero. É outra coisa que Ele quer cumprir. Então o processo é necessário para que não estoure nossos olhos, para que a gente não se perca no caminho. Ele tem um plano perfeito para cada um. E vai se cumprir nas nossas vidas. Basta a gente conseguir se colocar na presença dele e mostrar aquilo que está morto dentro de nós. Se é a minha fé, Senhor, eu removo essa fé da minha fé, eu não dou conta, eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor pode me ressuscitar. Eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Se é a minha alma, se eu não consigo confiar na pessoa que está comigo, se eu não consigo ter um vínculo com alguém, por conta de coisas do passado, por conta de amargura, por conta de uma coisa que eu penso, Senhor, minha confiança não é, mas o Senhor é Deus sobre toda a situação. O Senhor pode mudar a minha mente, o Senhor pode mudar essa situação, o Senhor pode mudar a minha visão sobre isso. Fala comigo. Então, vamos expor os nossos problemas para Ele, porque Ele tem solução para todas as coisas. Amém?